nós vamos começar a desfrutar daquilo que Deus tem para nós, e Ele fala diretamente conosco. Nós vamos começar a desfrutar daquilo que o Espírito Santo não para de falar para nós, que nós somos muito importante para Ele. E isso vai mexendo com as nossas estruturas, e nós vamos começando a andar em caminhos, muitas vezes que nós não queremos, sim. Porque se perguntar para o pastor Giovanni, pastor, o senhor quis ir até no final da praia? Não, eu não queria. Mas eu fui obediente, porque eu sei quem me sustenta. Abra sua Bíblia comigo. Nós estamos aí na campanha 30 dias, finalizando hoje, para transformar a sua vida. Primeiro nós falamos sobre fundamento de transformação. Depois nós falamos sobre a paz que traz descanso ao coração. Depois nós falamos da sequidão aos frutos. E hoje vamos falar um pouquinho sobre vivendo o Evangelho em amor e descanso. O Senhor vai trazer, como trouxe nos 2 cultos que aqui tivemos, descanso para almas de muitas pessoas que aqui estão. Talvez você anda abatido por algumas coisas que têm perturbado a sua paz, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para vocês que Ele vai trazer descanso a muitas pessoas, se assim você desejar. Gênesis 37, 1 diz o seguinte: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa geração, a geração de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas do seu irmão, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia mais notícias deles ao seu pai. E Jacó amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores para ele. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificadamente. Escute isso. Nós estamos falando de uma história conhecida por todos que amam a Deus. Uma das histórias mais conhecidas, talvez você nunca leu na Bíblia, mas talvez você já viu na televisão, em novelas, enfim. A história sobre um menino chamado José, de 17 anos de idade. Quantos anos eu falei? Quantos anos? 17 anos de idade. A qual tinha uma responsabilidade de ser diferente no meio dos seus, e carregava consigo uma índole inabalável. O seu pai Jacó, um grande patriarca, casado com 3 mulheres, Lia, Bia, Zilpa e Raquel. José, filho de Raquel, o filho não esperado, por Raquel não poderia gerar um filho, mas já que Jacó estava em alta idade, Deus concedeu um presente àquela família e deu sim o seu filho. E a Bíblia fala, a qual nós lemos, que esse filho era o filho amado de Jacó. Jacó, neto de Abraão. Então vinha com uma linhagem sacerdotal, algo espiritual muito forte. Esse menino chamado José, bisneto desse grande homem Abraão. E eu queria contar um pouco dessa história para que você entenda o que é amor e o que é descanso dentro da série de mensagens a qual nós vamos finalizar hoje. Que Deus tem um presente para entregar para a igreja, e essa pessoa que está na igreja, essa pessoa que é a igreja é você. Bate no seu peito devagar, diga: essa igreja sou eu, e eu estou aqui para receber tudo que Deus tem para a minha vida na noite de hoje. A Bíblia nos fala que esse menino estava e brincava com os seus irmãos. E ela diz, sendo ainda José jovem, andava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais informações para o seu pai. O que precisamos e o que você precisa essa noite é compreender que você caminha no meio de um ambiente que talvez vai chegar uma época da sua vida que esse ambiente não vai ser mais favorável àquilo que Deus carrega e tem para você. Eles brincavam juntos, diga comigo, eles brincavam juntos.
eles andavam juntos. Talvez, pastor William, eles jogavam bola juntos, 17 anos de idade. Quando a gente pensa em José, a gente pensa em José um homem formado. Não, era um menino que não sabia da sua história. Como nós sabemos. Pastor Rogério, esse menino não sabia da história que estava por vir. Porque é muito fácil para nós hoje dizer, claro, esse menino foi vendido, esse menino passou uma época na prisão, mas claro, ele foi depois governador do Egito, louvado seja Deus por isso, é muito fácil. Mas para esse menino não, porque ele não sabia. Hoje nós sabemos. Se nós olharmos para a história de Moisés, é fácil dizer, mas vai falar isso quando ele estava lá dentro de um cesto, sendo jogado no rio. O que nós precisamos compreender essa noite, e eu começo a mensagem agora, é que esse menino de 17 anos vivia em uma comunidade patriarcal, com ensinamentos muito rigorosos. Se você for estudar sobre isso, você vai ver, até os dias atuais, que José era criado junto com os seus irmãos, não fora deles, de uma maneira muito rigorosa, muito de ensino. E eu volto a falar, brincavam juntos, jogavam bola junto, um na casa do outro, talvez dormiam um junto com o outro, eu não sei. Mas no momento que os 11 irmãos começam a tomar uma decisão, começam a ter uma postura que não era de conformidade à postura que o pai ensinara outra hora para eles, José começa a ser diferente. E essa diferença começa a incomodar os irmãos. Se você for ler a palavra, você vai ver que, vendo pois seus irmãos que o pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam mais falar com ele pacificadamente. Que Deus venha trazer no seu coração na noite de hoje, e pouco momento que nós vamos ficar aqui, eu sei disso. Você que me escuta em casa, que vai chegar uma hora, se assim ela já não chegou, que Deus vai afastar do nosso meio pessoas que não estão no mesmo propósito que o seu. Porque se nós quisermos viver realmente o Evangelho e desfrutar de uma vida de transformação, como diz essa série de mensagens, a primeira pessoa que precisa ser transformada, bate no seu peito devagar e diga assim, ó, sou eu. José poderia estar junto deles e fazer o que eles estavam fazendo, sim ou não? Sim. José podia não trazer notícia dele? Claro que podia. José podia estar no meio deles, se envolver com eles? Sim. Porque eles estavam juntos, brincavam juntos, talvez jogavam um PlayStation junto, eu não sei, jogavam uma bola, faziam um ferino juntos, saíam entre amigos. Olha só, Deus vai afastar do nosso meio pessoas que não querem viver o mesmo propósito que o nosso, e isso vai te custar um preço enorme para fazer com você o que Deus quer fazer. Tem gente pegando aqui já. Pastor William, tem pessoas que não querem desfrutar daquilo que nós carregamos, e nós vamos pedir para Deus para que essas pessoas se afastem de nós. Não foi José que se afastou dele, foi eles que não podiam mais estar perto de José, porque José, escute isso, era diferente de todos. Eu não sei se você vai entender isso, mas se você entender, você vai pegar.
Deus te faz a partir dessa noite, no final da série de mensagem, 30 dias para viver a transformação da sua vida, você diferente para viver um novo estágio espiritual, que você nunca viveu na sua vida. Aleluia, aleluia. Tem pessoas que não estão desfrutando daquilo que Deus tem, porque não se separam, porque não falam, porque colaboram com a injustiça, com a mentira, com a falta de caráter. Está na hora de você e eu se levantarmos e dizermos para todos ouvirem: nós fomos comprados pelo alto preço e nós carregamos algo diferente. Mas não, se nós fizermos isso, nós vamos ser entendidos de outra forma. Nós vamos ser questionados por nós não estarmos fazendo o que aquela pessoa quer que nós façamos. Mas eu vou dizer algo para vocês diante de todo o poder de Deus que está aqui nesse local. Deus prefere ver você perdendo do que perder você. Deus prefere ver você chorando muitas vezes, mas Ele não vai abrir mão de você. Para isso você vai pagar um preço, porque ser diferente você paga um preço. Você vai chorar muitas vezes, você não vai entender muitas vezes. E eu citei aqui um capítulo do livro de Salmos 3, que eu queria citar para todos vocês, do menino também chamado Davi. E Davi fala no Salmo 3, ele disse: Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim ao meu redor e dizem que não há Deus em mim. Porém tu, Senhor, é o que exalta a minha cabeça. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu não terei medo, Davi fala, de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos no queixo e o dente dos ímpios tu quebraste. A salvação vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ser diferente e encontrar descanso no grande amor de Jesus requer um preço, requer uma renúncia, requer que você seja diferente. E vão bater em você, e vão maltratar você, e não vão me entender muitas vezes porque você carrega isso, mas não importa. O que importa é que você carrega algo dos céus para a sua vida. E eu brinquei aqui à tarde com as pessoas, e eu disse: nós somos igual ao omelete. Quem já comeu omelete aqui? Quem já fez omelete em casa? Gente, de um ovo tu faz comida para 4. Quanto mais bate no bichinho, mais ele cresce, ou não? Aquilo vai virando um espumeiro. E quanto mais gente vai chegando, pastor, mais tu bate no bichinho e mais ele cresce. É assim. Quem se destaca, apanha. Mas quanto mais apanha, o pai faz para ele uma túnica. Uma túnica de destaque. Diga comigo, túnica. E Jacó amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores.
Se você for olhar a tradição judaica, você vai ver que todos os filhos ganhavam túnicas. Todos os filhos tinham que ganhar uma túnica dos seus pais. Então, se você olhar ali, você vai ver que Zebulon, você vai ver que Sacar, você vai ver que Benjamim, você vai ver que todos os irmãos de José ganharam uma túnica. E agora chegou a hora de José. Levante sua mão mais alto que você puder nessa hora comigo. Você que está em casa também, levante a sua mão aí na sua casa e diga em alta voz comigo: chegou a minha hora. Aleluia. Chegou a hora do menino José. O pai estava tecendo uma túnica para ele, e coloca nessa túnica várias cores, uma túnica de destaque. E quando perceberam que essa túnica era diferente dos outros, eles odiaram ainda mais José, porque todo destacado é odiado. Não quer ser afrontado, não quer ser caluniado, não destaca. Senta lá no fundo da igreja, fica quietinho, não dá um glória a Deus, não se expresse. Você não vai sofrer nenhuma retaliação, mas destaca para você ver. Seja diferente. Não queira fazer as coisas erradas, queira levar a sua família sobre a palavra do Senhor. Não queira ganhar as coisas fáceis de uma forma errada. Ame a sua família, leve a sua casa diante do altar do Senhor. Comece a destacar em todas as coisas em Cristo. Você vai levar paulada de cima para baixo, de baixo para cima, porque todo destacado sofre. Vem participar do louvor um dia da igreja. Vem pregar o evangelho, vem ser um pastor, vem ser um ministro, vem ser um levita, vem ser um missionário, para você ver o que você vai levar. Vem. Não, pastor, vocês não passam por isso. Não passa. É por isso que Paulo fala em Romanos, se eu não me engano, 11:33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que fosse recompensado? Porque dele para ele, olha só, porque dele para ele sejam todas as coisas. Glória, pois, eternamente, amém. Quando Paulo compreendeu que não era nada por ele, mas sim para ele, ele começou a destacar. E vai estudar sobre a vida de Paulo para você ver. Paulo entrou numa cidade para pregar o evangelho, pregou naquela cidade. O povo bateu tanto nele que jogou ele para fora do muro. E ele foi dado como morto de tanto que apanhou por pregar o evangelho. Sabe o que Paulo fez? Se curou e voltou para dentro da cidade para pregar. Pelo amor de Deus. A minha pergunta essa noite para algumas pessoas que estão aqui: o que você tem se destacado? Aonde tem sido o seu destaque? No meio da sua família, no meio dos seus, no meio do trabalho? Você pega aquilo que não é seu, você faz as coisas corretas? Um dia chegou um moço para mim e disse: pastor, preciso conversar com o senhor, tem algo me incomodando. Eu disse: vem cá. E ele parou, nós conversamos fora do meu escritório, ali na empresa. Eu disse: fala, filhão, o que aconteceu? Não, pastor, é que eu estou vendendo essa moto aqui, só que ela está com a quilometragem muito alta. O senhor acha pecado baixar? Eu disse: tu vai morrer. Não, pastor, mas se eu vender a esse preço, eu não vou pegar o que eu preciso, e tem um homem que baixa para mim. Eu disse: vai baixar é outra coisa em ti. Sai da minha frente. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Viver em destaque, viver as coisas de Deus, não fazer o que é incorreto, vai fazer de você um homem chato, uma mulher chata. Mas para Ele, Ele vai olhar para você diferente e vai dizer: eu estou em busca de verdadeiro adorador e eu achei um. Se prepara, porque todo destacado sofre, mas todo destacado alcança. Todo destacado alcança.
todo mundo que se destaca nele é para ele. Esse dia eu estava conversando com o Alexandre. O Alexandre é um filho, vai todo dia lá tomar café. Eu acho que ele vai mais para tomar café do que para eu aconselhar ele, mas tudo bem. Eu disse para ele, eu disse, Xande, eu chamo ele de filho, eu disse, filho, nós precisamos viver o verdadeiro evangelho. Nós podemos lá pensar, eu e ele conversando, eu digo, às vezes a gente vai pregar, e ele também prega o evangelho, e ele falando das coisas de Deus para mim e eu para ele, eu digo, a gente acha várias maneiras de como vai fazer, de como vai pregar, de como vai agir, de que vai falar, e Deus só quer que nós pregamos o evangelho, porque esse livro é maior do que qualquer palavra que você possa querer inventar. Esse livro pode libertar a sua casa, você que me escuta aí no seu lar. Esse livro pode dar solução para a sua vida por completo, tudo que você precisa. Deus pode e vai fazer através desse livro, que é sobre todo livro, é a boca do Senhor. Quem está me entendendo aqui, por favor, se expresse aí. José recebe essa túnica, e essa túnica traz para ele uma opressão dos irmãos, e de repente Deus dá um sonho, você conhece toda a história, e ele chama os irmãos, e ele diz, irmãos, eu preciso que vocês escutem o sonho que eu tive. Olha só, menino inocente. Os irmãos odiavam ele, e mesmo assim ele traz o irmão para perto para contar um sonho. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não contem sonho para quem não sonha igual você, filhos. Está todo mundo me entendendo aqui? Pare de contar sonho para qualquer pessoa. Deus se revela em sonhos, e Ele faz isso muitas vezes. Deus te dá um projeto para você abrir um negócio. Deus te dá um projeto para casar com alguém. Cadê as solteiras aqui? Levanta a mão, as encalhadas. Isso. E você, a primeira coisa que faz é ligar para as pessoas para contar o teu sonho, para contar o teu projeto. Pelo amor de Deus, conte para a pessoa certa. Quem está entendendo? E aí ele chama os irmãos e diz, meus irmãos, eu estava com os trigos lá, malhando os trigos, e nós estávamos juntos. Foi isso que ele falou, nós estávamos tudo junto. Só que de repente o meu trigo ficou de pé, meu molho de trigo ficou de pé, e os de vocês se dobraram diante de mim. Os irmãos piraram a cabeça e falaram, como que é assim, José? Você está falando que você vai reinar sobre a nossa vida? José não estava falando isso. José só estava contando um sonho, mas estava contando o sonho para a pessoa errada. Só que mesmo contando para a pessoa errada, Deus usa isso para promover ele. Você não entendeu? Deixa eu falar para você. Muitas vezes o que você fez sem pensar te levou a estar aqui essa noite para você desfrutar daquilo que Deus vai te dar. Pastor, não me entendi. Não entendeu porque não quer. O negócio que você fez errado, a situação que você está passando hoje, que está aí sentado, você que está em casa me escutando, te levou a esse momento agora, por causa da situação que você fez. E Deus é tão misericordioso que nessa noite, eu não estou falando amanhã, eu estou falando essa noite, Ele vai dar escape para muitas pessoas que estão aqui, para viver o extraordinário de Deus sobre as suas vidas. Aleluia! Tem alguém crente aqui nesse lugar? Por favor, se expresse onde você está. Chegou o nosso momento, chegou a nossa história. Deus muda hoje a trajetória da nossa vida. Aleluia! Os irmãos não entendem nada. Os irmãos não entendem nada. Sabe o que ele estava pensando? Ele estava pensando que ele ia tomar o lugar de Jacó, ia reinar sobre ele, só que Deus estava falando de outra coisa. Cuidado para contar sonhos que você está contando para qualquer pessoa. Pessoa que não sonha, escute isso, odeia quem sonha. Pessoa que não sonha, senta com a pessoa que não sonha para você ver. Cara, eu estou pensando, Deus tem trazido no meu coração, eu estou pensando em abrir uma firma. O quê? Tu estás falando de abrir uma firma aqui no Brasil? Cara, o Brasil está falido. Faz um negócio, guarda teu dinheiro, vai para fora, vai para os Estados Unidos, aqui não há mais nada não. Olha só que miserável, eu já te vejo falido. Aí irmão, aí eu lá, se vocês sabem a palavra que eu ia falar, né? Morre, miserável.
É o homem interior, amém, irmão? Você que me escuta em casa também, quando eu falo morre, é o homem que está dentro. Agora fala isso para um sonhador. Cara, estou pensando, cara, em abrir uma empresa. O quê? Tu não abriu ainda? Cara, se tu abrir, tu vai explodir, cara. Tu carrega algo diferente. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Tu carrega algo poderoso, irmão. Aí eu estou pensando em casar, casa mesmo, cara. Tu nasceu para ser feliz. Eu já te vejo com uma família linda, carregando teu lado, teus filhos, tudo puxando na tua calça. Ei, tu vai ser próspero. Meu irmão, eu tenho vontade de matar o cara que não sonha. Sabe por quê? Porque Deus não dava sonho só para José. Deus dava sonho para todos os irmãos, se assim eles quisessem. Deus está entregando sonhos para todo mundo aqui. Muita gente tem sonhado. Pastor, eu não sonho. Pastor, claro que sonha. Quem não sonha em ser próspero aqui? Todo mundo sonha. Quem não sonha em ter uma família linda? Agora pega os teus sonhos que você está sonhando, que eu acabei de perguntar, e compartilhe com pessoas que sonham igual a você, para você ver aonde você vai parar. Você vai voar. Porque pessoas certas levam pessoas a lugares extremos de altitudes no espírito. E José conta esse sonho. E os irmãos, a Bíblia diz que o odiaram ainda mais. Só que me chama a atenção na Bíblia é que depois desse sonho, depois de os irmãos terem odiado ele ainda mais, ele teve outro sonho. Pastor, o que o senhor quer ensinar com isso? Que as adversidades da vida não podem impedir você de continuar sonhando. Ah, pastor, eu sonhei e não deu certo. Continue sonhando. E ele sonha com o sol e a lua. Os pais também no momento não entendem. E os irmãos, a quadrilha inventa algo agora para acabar com José. Vocês conhecem a história, jogam ele dentro de um poço. E quando eu olho para a palavra de Deus, e eu fico admirado com tudo que Deus tem feito através da sua palavra. E quando jogam esse menino dentro daquele poço, tiram a túnica dele, a túnica de destaque. E eu imagino os irmãos chegando na beira do buraco e dizendo: mata ele. Irmãos, olhe para cá por favor. Eu estou falando de um menino de 17 anos que não tinha culpa de nada. Não fez por merecer estar dentro de um buraco, sendo afrontado pelos seus irmãos. Certamente chegava um e dizia mata, o outro chegava e dizia não mata não, vende. E o outro dizia não vende não, mata. É melhor matar. Ele é um sonhador, mata ele. Mas eu estou falando, olhe para cá por favor. Eu estou falando do menino que não fez nada para estar dentro desse buraco. E como compreender isso? A Bíblia diz: o que eu faço agora, tu não compreendes, compreenderás depois. Pastor, não entendi. O que você passa hoje, você que me assiste, você que está aqui, você pode não estar compreendendo hoje, mas amanhã você vai entender. Deixa eu contar um testemunho da minha vida para vocês. Se eu não me engano foi em 2018, 17 para 18. Eu estava dentro de um culto da igreja, culto de quinta-feira. Terminou o culto e eu fui para trás da igreja, fiquei conversando com alguns irmãos. Eu me lembro que nesse dia, muito nítido para mim, tinha alguns pastores ali junto comigo, conversando, e o meu telefone toca. E quando eu atendi, era uma mensagem de voz. E era algo muito grave. Algo muito grave. E aquilo, pastor Clava, mexeu com a minha estrutura de um jeito que acionou um gatilho depressivo dentro de mim. Só quem passou por isso, quem passa por isso, sabe do que eu estou falando.
o meu corpo ele gelou da planta do pé ao alto da cabeça. Eu olhava para um lado, eu não enxergava ninguém, eu olhava para o outro lado, eu não enxergava ninguém. O meu celular eu coloquei no bolso e eu não estava mais naquele local. Para vocês terem ideia, eu peguei o meu carro para vir embora. Eu morava no Costa Cavalcante, em Cordeiros. Quando eu dei por mim junto do meu filho, eu estava na frente da praia de Cabeçudas. E o meu filho me puxou pelo braço e disse: pai, o que nós estamos fazendo aqui? Eu disse: filho, onde é que nós estamos? Passando aquele dia, eu entrei num estado depressivo tão grande que eu não levantava mais da minha cama. Não sei se a minha sogra está aqui ou está me escutando pela televisão, mas a minha família me acompanhou nesse processo. Foram alguns meses de uma depressão tão profunda ao passar por alguns psiquiatras. Eu não entendia por que eu estava passando por aquilo. E agora eu me lembro, e Deus traz à memória, que certamente esse menino também não entendia. E eu deitado na minha cama sem força para viver, perguntava a Deus por que eu estava passando por aquilo, e a voz do Senhor se calava. O pastor Júnior me visitava, e eu me lembro muito da visita do pastor Anísio, nosso pastor querido. E cara, tu vai sair disso, tu vai conseguir vencer isso. E eu olhava dentro dos olhos daqueles homens de Deus, e eu dizia: eu não quero mais viver. Algo tomou conta do meu pensamento, de eu não compreender o que eu estava passando, porque não estava fazendo nada de errado. Sempre amei a Deus, desde o momento que eu aceitei. E aquilo tomou conta da minha mente, de uma forma tão grave, ao ponto de eu me lembrar que um dia nós estávamos indo para um restaurante numa tarde, e eu não conseguia sair de dentro do carro que eu estava. E eu me lembro que um dia nós fomos pegar a minha sogra no apartamento dela, e ela virou para trás e disse: Giovanni, como tu estás? E eu me agarrei no banco e comecei a chorar profundamente. Eu estava muito mal, estava tomando alguns remédios e nada me tirava daquilo. E um dia nós estávamos indo para Jaraguá do Sul, e eu me lembro que estava o pastor Alisson, o pastor Anísio e o pastor Júnior. E o pastor Júnior estava dirigindo o carro em mais velocidade, e no momento eu dormi, coisa que eu nunca fiz, não faço até os dias de hoje. Dormi em um passeio, uma viagem, eu não consigo dormir. E no momento eu me acordei, eu estava muito fraco. Eu me acordei com a cabeça no vidro, eu e o pastor Alisson estava atrás, e eu vi que o carro estava em alta velocidade. Eu abri meu olho aqui para a estrada passando aqui do meu lado, e eu disse, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu já vou explicar para vocês por que aconteceu. Eu disse: Senhor, tu poderia agora me levar, eu não tenho mais prazer de vida. E o Senhor não falou nada. Momentos se passaram. Um dia estava em casa, Michele estava comigo, e eu não sei de onde, mas agora sabendo que Deus estava naquele momento comigo, me levantei da minha cama, coloquei meus pés no chão e disse: eu vou para o culto. Era um culto de quinta-feira, o mesmo culto que eu estava, só que em dias diferentes. Entrei e sentei no primeiro banco da frente. Até hoje eu não costumo sentar nos primeiros bancos, sempre eu sento lá no terceiro, quarto banco. Até hoje, o meu costume, é algo meu. Mas aquele dia não, eu disse: eu vou para levar algo desse culto. E eu disse para Deus, em pensamento, que eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar. Eu me lembro, pastor William, que um dia eu cheguei diante do meu psiquiatra, e ele disse assim para mim: ó, olha para mim. E eu disse: eu não consigo. Ele disse: rapaz, olha para mim. Eu disse: eu não consigo olhar para o Senhor. Só quem passa por isso sabe o que eu estou falando. Ele disse: você sabia que você não tem nada? Eu disse: não. Ele disse: você é aqui na sua mente.
Algo está acontecendo aqui dentro. E eu sentei no primeiro banco e o pastor pegou a palavra para pregar. E o louvor terminou, desceu e ele pegou a palavra, ele deu boa noite para a igreja e ele disse: antes de eu pregar, eu estou sentindo no meu coração que eu preciso entregar uma palavra para alguém essa noite. Eu digo: é para mim. Chegou a minha vitória. Ele disse: o Senhor manda dizer para alguém aqui nessa noite: o Senhor te entrega hoje o espírito de valentia e não de covardia. Levanta de onde você está e viva o melhor de Deus. Eu dei um grito da onde eu estava, dei um pulo, e quando eu me levantei de lá, eu já era outro homem, outra pessoa, outro estágio. Depois daquele dia, eu comecei a atender pessoas depressivas. Só hoje eu contei, eu atendi 9 pessoas com depressão nesse corredor. Aqui, ó, nesse corredor. Só hoje, 9 pessoas. Esse menino é vendido pelos ismaelitas para o governo e a autoridade de Potifar. E eu gosto de relembrar você que esse menino não foi levado até o Egito montado em cima de um camelo, não. Ele não foi levado até o Egito dentro de um porta-mala de um carro, como é levado os presos de hoje, não. Ele foi amarrado com uma corda, como um utensílio a ser vendido, sem compreender o que estava passando, certamente, sendo levado para longe da sua família, longe da sua nação, longe dos seus costumes, para viver aquilo que Deus queria que ele vivesse. Eu vim aqui essa noite, debaixo da unção do poderoso Senhor dos Senhores, para dizer para você, em nome de Jesus, que o que você está passando, pode você não compreender, mas Deus te revela essa noite, que Ele vai trabalhar através dessa ação. Começa a trabalhar na casa de Potifar, e vocês conhecem a história. Começa a fazer algumas funções a qual é chamada para fazer. A Bíblia é muito categórica em dizer que tudo que José tocava prosperava na casa de Potifar. É dado a esse menino um governo, entre aspas, de cuidar da casa desse senhor. José mandava e desmandava dentro da casa desse homem. E de repente essa mulher, esposa de Potifar, vocês conhecem a história, tenta meio que seduzi-lo a viver um relacionamento sexual com ele, e ele, largando a sua capa, sai correndo daquele local. Eu quero dizer para muitos que estão aqui, talvez não para todos, você que me escuta na sua casa, se você quiser desfrutar daquilo que Deus tem para você, fuja de algumas aparências, fuja de algumas atitudes que não vão levar você a viver o extraordinário em Deus que você pode e quer viver. Deus tem isso para você, Deus tem isso para mim. As situações para nós negarmos a Jesus, está na sua palavra, são diárias. Aconteceu com Jesus, não vai ser diferente conosco. Estava ele jejuando por 40 dias e 40 noites, e o diabo se apresenta a ele e oferece algo a Jesus. Conosco não vai ser diferente. Um negócio mal feito, apenas uma olhada no Instagram, apenas uma curtida, apenas um vídeo no YouTube, apenas mais um. Mas isso vai fazer com que você perca aquilo que Deus tem para você. E eu quero falar para algumas pessoas que estão passando por estado depressivo, talvez você que me escuta em casa, você que está aqui talvez comigo, tirar a sua vida não vai dar solução ao seu problema. A solução do seu problema está em você persistir, porque lá na frente Deus vai te mostrar o que Ele vai fazer através de ti.
Esse menino não se deita com ela, ela o acusa de ele ter se privilegiado da ação ao qual estava colocado na casa, e Potifar, sem pensar, manda esse menino para a prisão. E vocês conhecem a história. Lá na prisão, ele começa a tomar conta da prisão, e de repente o copeiro e o padeiro têm sonho, e ele revela o sonho dos dois. Mas quando ele revela o sonho do copeiro, ele diz: por favor, não se esqueça de mim aqui no cárcere. Em 3 dias você vai ser levado até Faraó, e você vai entregar a taça para Faraó, e quando você fizer isso, lembra-se de mim. 3 dias ele estava no posto ao qual José tinha revelado o sonho para ele. Agora deixa eu fazer uma pergunta para todos que estão aqui. José revelou algum sonho lá com seus irmãos? Ele teve um sonho, mas nunca revelou. Os lugares a qual Deus vai te colocar é para transicionar o teu nível espiritual com Ele. Tem gente pegando ali, ó. Os lugares que Deus está te levando é para você viver experiência que você nunca viveu atrás, lá atrás, quando você vivia lá no mundo. Pastor, não estou entendendo ainda. Hoje você canta, hoje você louva, hoje você ministra, amém por isso. Mas Deus vai te levar para um novo nível espiritual, de revelação e transformação do sobrenatural. E isso acontece hoje a partir dessa data. Ele diz: José, o quê? José, cara, jamais eu vou esquecer de você, cara. Você revelou um sonho para mim. Eu chegando, gente do céu, pensa nisso. Ele revelou o sonho do cara. O cara foi colocado depois de 3 dias na frente de Faraó. Era para ele lembrar de José, sim ou não? Ele lembrou? Quantos anos depois? 2 anos depois. 2 anos se passaram. O homem esqueceu dele. Pastor, o que Deus quer nos ensinar com isso? Nunca coloca a tua esperança em homens. Homens falham. Amém? Homens falham. Esse dia eu estava aqui, o pastor Júnior pediu, a pastora Michele, eu acho que pediu para eu ministrar o pão na ceia, e eu disse: quem é digno de participar da ceia? Quem é digno? Ah, pastor, eu sou, eu jejuo, Você é digno? Ninguém é digno se não fosse por Ele, filhos. Ele que nos santifica. Nós somos pecadores, sim ou não? Somos pecadores. Hoje nós voltamos aqui, ó. Gente, olhando aqui de cima, parece uma comitiva de anjos. Mas mexe lá na minha casa para tu ver. Coloca o carro na frente da minha garagem. Coloca. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Saímos daqui voando, sim ou não? Mas atrasa o meu lanche assim que eu sair daqui para tu ver. Serve a outra mesa antes da minha para tu ver. Eu quero meu x-bacon, bacana. Cadê o meu? Eu cheguei antes. E para nós que somos pastores, ficamos na plataforma, é muito difícil, que todo mundo conhece a gente, não dá nem para a gente pecar. Meu Deus, será que eu conto? Ó, curioso. Eu estava dentro de uma loja, veio a minha esposa. Aí minha esposa foi pegar um negócio. Aí a moça pegou assim, de vez de trazer para nós, ela levou para outro lugar e começou a atender outra pessoa. Não sei se ela estava ruim da cabeça, não sei. E aí eu fui lá para ela e disse assim: querida, tu vais continuar me atendendo ou não, minha querida, minha amiga? Ela disse: só um minuto, pastor, já termino. Eu tenho toda a paciência, irmã.
querida, eu tenho vontade de matar ela. Estão me entendendo? Esse menino começou a confiar que aquele moço ia falar para Faraó, e ele não falou. Porque tudo tem um tempo determinado para Deus fazer, filhos. Não foi ele que esqueceu, foi Deus que não fez o lembrar. Por quê, pastor? Porque se você não se lembra, eu vou te lembrar. Tinham 2 homens naquela prisão, sim ou não? Um era o padeiro e outro era o copeiro. O padeiro, José revelou o sonho, e no 3º dia ele foi. Qual é o lugar que ficou? Vago. O lugar do padeiro, repita comigo. Se José fosse lembrado pelo copeiro, assim que o copeiro foi colocado na sua função, aonde que José ia trabalhar? Ia estar amassando pão até os dias de hoje. Só que Deus não fez você para amassar pão, Deus fez você para governar. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, por favor, me ajuda. Deus parou o tempo e disse assim, ó: eu vou fazer ele esquecer, porque se eu lembrar ele agora, o teu lugar que eu tenho para ti, você não vai ocupar, você vai amassar pão, e o que eu tenho para você não é amassar pão, eu tenho governo. O governo, pelo amor de Deus, se expressa aí, você que está me entendendo, eu tenho governo para você. Eu não quero você amassando pão não, e nada contra os padeiros, vocês estão me entendendo o que eu estou falando. Depois de 2 anos, se eu não me engano, o copeiro lembra, Faraó o chama. Faraó o chama. Queridos, é uma das maiores histórias bíblicas mais lindas que eu já conheci. E conta o sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, espigas mirradas, espigas boas. E José olha para Faraó. A Bíblia diz, olha isso, pastores, que ele se arrumou para se apresentar para Faraó. Ele trocou a roupa lá do cárcere, ele colocou a roupa bonitinha. Giovanna Baby, não, Giovanna Baby de mulher. Outro é o perfume. Qual é o perfume de homem, gente? Como? Mal Black, Million. É Million? Million não é os bonequinhos? Acende um pouco as luzes aqui de trás, que ele está muito apagado. Não, é Smillion, né? Eu já misturei perfume com coisa, não sei também, não sou obrigado a saber de tudo, né? Isso. Escute. E foi se apresentar. Pastor, o que Deus quer ensinar para cada um de nós com isso? Não se apresente de qualquer forma. Amém? Não vem de qualquer jeito. Se Deus te trouxe, você entrou pela porta da igreja, um lugar saudável para nós estarmos escutando as coisas para a nossa vida, para a mudança da nossa vida. Irmão, pare de ficar preocupado. Estão me entendendo? Eu não vejo a hora do Giovanni terminar de pregar, porque, coisa chata. Irmão, vai embora. Não fica aqui não. Não seja chato, não atrapalha. Estão me entendendo? Se você entrou e você está aqui, queira receber, porque Ele tem para te dar. Se você está aí escutando, gente, não dá para ficar num culto como hoje, final de uma campanha linda que nós fizemos, preocupado com o Instagram. Quem está me entendendo aqui diz amém. Nós vamos sair hoje daqui carregando o governo sobre a nossa vida. José olha para Faraó e diz: tu precisa colocar alguém com responsabilidade. Estão entendendo? Alguém, Faraó. Esse cara sou eu. E começa a falar as coisas para Faraó. E olha só o que esse Faraó diz. Gênesis 41, 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José:
Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu, José. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente o trono e eu somos maiores do que você. Disse mais Faraó a José: Vês aqui. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir a roupa de linho fino, e pôs um colar de ouro no pescoço de José, e fez subir no seu segundo carro que tinha, e clamava diante dele: Ajoelhai. Assim pôs o Senhor José sobre a terra do Egito. Você não tá, por favor, aplaude o Senhor com força. Você não está entendendo? Bate no seu peito devagar e diga assim, ó: chegou a minha hora. A minha hora chegou. Gente, por favor, venha comigo para dentro do texto. Eu imagino esse moço olhando para a cara daquele faraó. Eu estou falando de um povo pagão. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando de um povo que adora um homem com cabeça de cachorro, que pensa em Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo, Deus aquele outro, dizendo: olha, a partir de hoje eu sei que existe um Deus. Faraó falando, nós lemos agora, e esse Deus está sobre a sua vida, moço. A partir de hoje, quando eu não estiver no trono, você está acima de mim. Você não entendeu? O Senhor entrega governos essa noite para muitas pessoas aqui. Deus entrega isso para todos vocês, para todos nós. Porque José, olhe para cá por favor, você que está em casa, José não é diferente de mim e de você. O que José tem diferente de mim e de você, sabe o que é? São 13 anos de espera, 13 anos apanhando, 13 anos sofrendo, para conquistar aquilo que Deus sonhara com ele. Quanto tempo faz que você está sofrendo? Quanto tempo faz que você está esperando? Deus não vai entregar de qualquer forma. Eu queria aqui pregar e falar para você que vai ser, não vai ser de qualquer forma, mas eu tenho trazer um recado dos céus para muitas pessoas. Se você permanecer, Ele entrega um governo nas suas mãos. Permaneça. Não pare com a sua vida, não tire a sua vida. Permaneça. Está doendo, pastor, está doendo, mas vai passar. Pastor, eu não consigo mais, vai passar. Está chegando a sua hora de você cantar louvores. Entregue à mão de José todo o governo do Egito. Entregue na mão daquele menino, agora já com 30 anos de idade, um governo. Só que Deus não te fez só para revelar sonhos. Deus te fez para governar sonhos que ainda não são realizados. Você vai estar no meio da sua família assim, sonhando com ela, mas você vai ser o prepulsor daquilo que Deus tem para fazer no meio dela. Pastor, não entendi. Deus vai te levantar para curar sua família, para salvar seus filhos, para curar sua esposa, para curar seu esposo, para abençoar seus vizinhos. José começa a governar e chama os seus irmãos, aqueles que outrora venderam esse moço. Olha só o que diz o capítulo 45. José não conseguiu mais se esconder. Havia muita gente na sala aonde os irmãos estavam. Ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com os seus irmãos e ele lhes revelou sua identidade. José se emocionou tanto que começou a chorar muito alto. Chorou tão alto que os egípcios ouviram pelo lado de fora
E esse choro chegou até o palácio de Faraó. E ele disse: sou eu, José? Disse isso aos seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Perguntou ele. Seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta que aquele homem a quem eles estavam falando era o José, o irmão que eles tinham vendido. Chegaram mais perto de José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, não fiquem aflitos e furiosos uns com os outros, porque terem vendido eu para o Egito. Na verdade não fois vós que me vendestes, mas Deus me mandou diante de vós para preservar vocês todos vivos. Que homem é esse? O que nós faríamos no lugar de José? José tendo autoridade para matar aqueles meninos, para dizer: vocês pegam as suas coisas e vão embora daqui. A história assim conta que José tenta negociar para ficar com o mais novo, com Benjamim. Judá se coloca na frente e diz: não, o governador, porque não sabia ainda que era José. Se você ficar com Benjamim, certamente o nosso pai vai morrer, porque nós já perdemos um irmão, nós temos um irmão morto. Estava falando com o irmão morto que estava na frente dele. O que eu e você faríamos com esses irmãos? Pastor, não estou compreendendo o que o senhor está falando. Tem gente matando o irmão mesmo sem fazer isso. Eu não vou mais naquela igreja, mas não piso mais lá. Tem um irmão lá que eu odeio. Irmão, fique em casa, não venha mais. Tem irmãos que a gente não cumprimenta. Sei lá, passa pela gente, a gente está muito ocupado, eu não sei, eu sou obrigado a cumprimentar todo mundo também. E o irmão vira a cara e não quer mais vir na igreja. Vocês estão entendendo? O que tem feito? O que nós temos feito com os nossos irmãos? Se nós quisermos viver uma vida de transformação e ter sim descanso em nossas almas, nós precisamos ser diferentes. E eu estou falando aqui para pessoas comuns, igual a mim, igual a José, igual a qualquer homem da Bíblia, que se você fizer uma opção hoje de viver uma vida extraordinária, você vai sair daqui dessa igreja hoje carregando algo que você nunca imaginou na sua vida. Quem recebe essa palavra dessa noite, por favor, fique de pé junto comigo.